versículo de 1 a 12. Todos acharam? Amém? Convido os irmãos a ficarem de pé. Reverência à palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus para nós nesta noite. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimentos para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós, mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casas espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós, outros, portanto, que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois vós, que sois a vós obsterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplo do vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Que Deus abençoe assim a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus de bondade e misericórdia, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco aqui nessa noite. Pai querido, nós te pedimos que, assim como diz em João 3,30, que o Senhor cresça e que eu diminua, para a glória do teu nome. Que tudo que for dito aqui nessa noite possa te engrandecer, te glorificar, te exaltar, e que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que te prestamos essa noite, mas que tão somente a sua graça poderosa e maravilhosa reine no meio do teu povo aqui nessa noite. É o que nós oramos nessa noite, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, meus queridos? Queridos, a palavra que nós lemos aqui é uma palavra muito poderosa, uma palavra que nós aprendemos muito através dessa primeira carta de Pedro, quando ele fala diretamente para a igreja, que somos nós. E nós sabemos que nós já estudamos aqui, né? Na verdade, o capítulo 1, né? E o texto que nós lemos aqui, ele tem um tema que fala sobre o propósito de Deus para a igreja. E aí a nossa identidade, né? Nós percebemos que a nossa identidade e a nossa missão é o propósito de Deus, transformar a nossa identidade e transformar também, nos dar uma missão para que nós possamos caminhar junto assim até o dia final, até o dia da visitação. Pedro, então, escrevendo a Roma, né, essa descrição está no capítulo 1, quando ele escreve aos cristãos, né, das 5 províncias da Ásia Menor.
Pedro escreve para aqueles cristãos ali, né, endereçando a eles, né, essa epístola, aqueles crentes, né, que estavam desencorajados, que eram viajantes dispersos e estrangeiros exilados lá na sua própria terra, né, num tempo muito terrível de perseguição. E aí, muitos desses cristãos, a qual Pedro escreve esta carta, foram aqueles que foram convertidos, né, lá em Atos, capítulo 2, né, voltaram para sua terra e lá também, ao pregar o evangelho, sofria aquela grande perseguição que aconteceu também com os discípulos. E aí, irmãos, algum desses exilados, né, que eu falei aqui, receberam essa carta e somente para nós relembrarmos aqui, né, o que nós estudamos já, né, nós aprendemos, né, no capítulo 1 que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, né, para uma viva esperança, né, em santificação, no espírito de obediência e aspersão do sangue. Aprendemos isso. E aprendemos também que bendito é o Deus de nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, né, que nos regenerou com uma nova esperança. Esse Deus maravilhoso que nos deu uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, né, para uma herança incorruptível, né, uma herança que não pode manchar, uma herança que não pode ser furtada, porque está guardada com Deus na glória para cada um de nós. Nós aprendemos isso também no capítulo 1. Então, o capítulo que nós lemos aqui, nós aprendemos, né, que o objetivo principal desta carta aqui é que nós cresçamos em piedade, proclamando os louvores de Deus, que nos conduz à salvação e também conduz os outros à salvação através do nosso exemplo. Então, para isso, é preciso que nós respondamos algumas perguntas, né? Eu vou transmitir para os irmãos aqui. E é preciso que nós deixemos que Deus molde a nossa identidade. O que seria isso, né? Nós precisamos entender que o que bloqueia o nosso crescimento espiritual. Muito importante essa pergunta. Como crescer espiritualmente? Um outro ponto. O que Cristo é para nós crentes? O que os crentes são para Deus? Percebam que são várias perguntas que têm assim, um jogo de palavras aqui, né? E o que Cristo é para os pecadores? Basicamente, são essas perguntas que nós vamos ficar respondendo aqui através dos textos que lemos, né? Nós vamos buscar aqui. E o nosso texto, né? Nós percebemos que existem várias verdades aqui nos textos que nós lemos, né? Nos versículos de 1 a 12. E nós percebemos também que existem vários ensinamentos aqui que talvez não daria tempo de explicar todos eles. Mas eu gostaria de trazer para os irmãos aqui 4 verdades muito importantes que nós encontramos aqui dentro desse texto, que eu creio que vai edificar a sua vida assim como edificou a minha. Que Deus possa nos abençoar aqui nessa noite. Irmão, então são 4 formas que o crente deve se enxergar. Está descrito aqui pelo apóstolo Pedro, para que nós possamos trazer para a nossa vida esses ensinamentos e praticá-los. Amém? Então, o primeiro deles aqui, né, já entrando aqui na nossa mensagem, né, eu gostaria de ver com os irmãos o versículo 2, do capítulo 2 aqui, que diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. A primeira verdade que você precisa entender nessa noite é que que nós devemos nos enxergar como crianças recém-nascidas. Essa é a verdade aqui, a primeira verdade dessa noite. Irmãos, os irmãos sabem muito bem o que é um bebê recém-nascido. Então, Pedro escrevendo essa carta aqui, ele fala isso aqui como uma metáfora para descrever o que é a vida de um cristão. Então, assim, como bebês recém-nascidos, devemos desejar o genuíno leite espiritual para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. É uma maneira que Pedro descreve os crentes, a forma de viver dos crentes, e Pedro compara o crente com um recém-nascido. Ele deseja mostrar aqui, através desta palavra, o nosso propósito, a nossa missão, e uma missão que flui da nossa identidade. Ou seja, somos bebês recém-nascidos. É assim que ele descreve a igreja, assim que você deve se enxergar. E agora eu vou explicar para você o porquê. Como crianças recém-nascidas, devemos desejar, assim como a criança deseja o leite,
Pedro está dizendo que nós devemos desejar a palavra de Deus. Então, Pedro aqui não está descrevendo uma criança para dizer assim, nessa metáfora, que da fraqueza da criança. Nós sabemos, né, o que é uma criança recém-nascida. Ele não tem um currículo, ele não tem nada que possa o honrar diante dos homens, ele é humilde, dependente, tudo que ele tem, o pai dá, tudo que ele precisa fazer, o pai faz por ele. Assim é uma criança recém-nascida. Mas Pedro não está querendo dizer isso, não é isso que ele está querendo dizer aqui. Então, nós sabemos também que, apesar de nós sermos dependentes de Deus, sabemos que dependemos de Deus para tudo nessa vida, sem Ele nada somos, mas não é essa a expressão que Pedro quis explicar aqui. Também existe um outro lado, que um bebê, durante o seu crescimento, né, vai chegar um dado momento onde ele, talvez no momento de desmame, ele não vai mais precisar do leite para continuar a sua vida. Mas não é isso também que Pedro quer dizer, que a gente precisa da palavra de Deus por algum tempo e depois a gente vai desprezar a palavra. Na verdade, o que Pedro quer dizer aqui, ele diz aqui de uma maneira positiva. Note que o texto fala, desejai o leite. Isso significa que é de forma positiva, de forma contínua. Nós precisamos do leite da palavra de Deus para a nossa regeneração e vamos precisar do leite da palavra de Deus para a nossa santificação enquanto nós peregrinarmos aqui nessa terra. É isso que Pedro quer expressar para nós aqui nessa passagem. Então, irmãos, o que Pedro quer dizer aqui? O que é uma criança? Uma criança, quando quer o leite, o que ela faz? Ela geme, ela chora, ela abre a boca. As mães que estão aqui, né, sabem do que eu estou falando. Ela abre a boca, ela estica o bracinho, né, para pegar, né? Então, assim, tudo isso, né, ela vira o rosto, tudo isso querendo leite, para matar a fome, querendo leite físico ali para se alimentar, irmãos. Então, da mesma forma que uma criança deseja, com o coração aberto, o leite materno, Pedro quer dizer aqui, ó, deseje genuinamente o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Percebam, então, a comparação? Ele compara, irmãos, nós temos que estar desejoso mesmo dessa palavra que edifica, que transforma, que faz a gente diferente do que nós somos. Percebam, então, que há uma pergunta aqui. Por que nós devemos desejar o leite da palavra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque ela é a única coisa, ela é a única nutrição verdadeira que nutre a vida espiritual do cristão para a salvação. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual nós temos que desejar, como uma criança deseja o leite, a palavra de Deus. Percebam que há uma profundidade muito grande nisso aqui. O verso diz que por meio dela lhe seja dado crescimento para a salvação. Esse é o poder que o leite espiritual tem, irmãos. Ele transforma a nossa vida de fé em fé, de glória em glória, tomando alguns puxões de orelha, para que nós pudéssemos chegar à salvação da nossa alma. Percebam que nós precisamos desse leite, amor. Pedro está olhando aqui para o futuro, para uma esperança futura. E ele nos convida aqui também a olhar, irmãos, a saber que um dia nós também vamos marchar resoluto rumo à pátria celestial. Se nós continuarmos bebendo desse leite. Todos os dias, irmãos, assim como uma criança deseja o leite materno de manhã, na madrugada, à tarde, à noite e continuamente ele precisa se alimentar. Assim somos nós, irmãos. Somos nós que caminhamos rumo à pátria celestial, que estamos querendo a salvação, que estamos querendo obediência, que estamos querendo buscar o reino de Deus um dia.
assim também é a nossa caminhada. Assim também nós temos que estar desejoso de ter essa palavra de Deus na nossa vida. E aí Pedro está escrevendo aqui, irmãos, considerando aqui, que os crentes já são crentes regenerados, que ele diz lá no versículo 23 o seguinte, 1:23, ele diz o seguinte, que pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra da fé, a qual vive e permanece. Perceba que Pedro está falando aos regenerados, as pessoas que iniciaram a caminhada, entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus e agora estão buscando a segunda etapa, caminhada rumo à santificação. Irmãos, e sem o leite espiritual é impossível que o homem consiga se santificar. Regeneração, santificação. É disso que Pedro está falando para nós aqui. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que devemos buscar a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Note que tem uma relação muito grande do livro de Hebreus com algumas passagens da primeira carta de Pedro. Note que no versículo 1, Pedro fala para nós aqui que nós devemos buscar a santidade e também somos chamados a nos despir destas paixões mundanas. Note que ele cita algumas aqui no capítulo 1, quando ele diz, no versículo 1, ele diz o seguinte para nós: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicências. Percebam, irmãos, que muitas dessas coisas ainda caminham junto conosco, caminham na nossa vida. Muitas vezes nós ainda vivemos num mundo onde a gente acaba vivendo na maldade, o dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. E essas coisas têm que ser descartadas da nossa vida, nós temos que despojar disso. Pedro nos orienta aqui, irmãos, que a vida tem que ser caminhada na obediência. Tem que ter na obediência. Nós precisamos, de fato, nos despojar de todas essas coisas. E como crianças recém-nascidas, desejar o leite espiritual, que é a palavra de Deus. E progredir, irmãos, nessa caminhada de santificação, despojando de tudo isso aqui. Pedro colocou aqui como lixo, como algo que nós deixar na nossa vida. Se algo de alguma dessas coisas que eu citei aqui ainda faz parte da nossa vida, precisamos despojar disso, irmãos. Precisamos deixar este lado, precisamos caminhar, progredir na caminhada rumo ao crescimento da salvação. É isso que Pedro, na época de Cristo, enxergou no povo com quem ele caminhava. Ele enxergou que o povo precisava dessa forma. E ele usa essa metáfora de forma brilhante para não deixar transparecer para aqueles que perseguiam que ele estava falando da salvação em Cristo Jesus. Talvez ele seria o motivo dele ser morto, né? Ser perseguido ali. Então ele usa a metáfora, né? De quantas parábolas Jesus usou, né? Para poder explicar o que era o reino de Deus. Pedro aprendeu direitinho, aprendeu a lição. Então, irmãos, nós percebemos também que no versículo, caminhando um pouco mais aqui, né? No versículo 3, ele fala uma coisa muito importante. Leia comigo. Se é que tendes provado que o Senhor é bom. Perceba que ele diz assim, a palavra provar aqui significa dar a ideia para nós de provar uma comida gostosa, assim, uma coisa deliciosa. Isso aqui no grego está explícito lá. Então ele fala, se é que tendes provado. O que Pedro quer dizer aqui, irmãos, é que tem muita gente que ainda não provou da regeneração. Se é que tendes provado, quando ele fala isso, deixa uma questão de que algumas pessoas ainda não provaram dessa grande regeneração que é oferecida no sangue de Jesus. Então percebam que somente aqueles que provam, aqueles que experimentam a bondade de Deus, é que pode perceber o quanto que Deus é gracioso conosco. Percebam que o leite espiritual é que nos faz regenerado, é que regenera a nossa vida, é que nos dá santidade. Então devemos saborear, por assim dizer, a bondade de Deus, da mesma forma que uma criança saboreia um leite na hora que está matando a sua fome. É disso que Pedro está falando, irmãos. Então, meus irmãos, vejam que talvez algum de nós aqui ainda não experimentou a bondade de Deus.
Você já experimentou o que é a bondade de Deus na sua vida? Você já experimentou, você já tem o prazer na palavra de Deus? Você medita nela todos os dias? Você está sendo nutrido, assim como uma criança, pela palavra de Deus? Você já imaginou, irmãos, que você não consegue nutrir a vida de pessoas, talvez da sua família, seus amigos, fazer novos discípulos para Cristo, que é essa nossa missão? Se você não está sendo nutrido com a palavra, você percebe? Você não consegue? Se você não está sendo nutrido com o leite espiritual, que é a palavra de Deus, você não tem capacidade de influenciar e nem o Espírito Santo da sua vida para poder influenciar a sua família, seus amigos e também influenciar, fazer novos discípulos. Percebam, irmãos, o quanto que é importante nós nutrirmos a nossa vida com a palavra de Deus. Percebam que a palavra de Deus é vida para nós. Ela nos dá a capacidade de influenciar e, às vezes, a falta, do leite espiritual compromete até o nosso relacionamento com Deus. Quantas pessoas estão se desviando da palavra de Deus? Quantas pessoas fazem um compromisso com a palavra de Deus, mas no meio da caminhada abandona tudo? Falta de leite, irmãos, falta de alimento, falta de algo que o influencie. Talvez, quantas vezes você já fez o propósito de fazer uma leitura da Bíblia no ano e chegou no mês de maio e você já abandonou o seu propósito? Quantas vezes você fez uma proposta de fazer um culto doméstico em sua casa e você não deu sequência? Um dia ou outro você fez, depois acabou. Quantas vezes você, no almoço lá com seus familiares, você perdeu a oportunidade, você não ora mais, você não leu a palavra na hora do almoço? Quantas vezes você deixou de fazer isso, deixando de lado o leite principal que alimenta a alma? Então, irmãos, a nossa salvação, o nosso crescimento espiritual são resultados da vontade de Deus. Se você ainda não experimentou, você precisa experimentar a bondade de Deus. Assim como Pedro fala para nós aqui no versículo 3, precisamos experimentar. Se é que já provaste o quanto Deus é bom. Então, irmãos, concluímos nesse pedacinho aqui, nessa primeira parte aqui, que a palavra de Deus é necessária para a regeneração, o leite espiritual é necessário para a regeneração, e ele também é necessário para a nossa santificação. Então, precisamos desse leite na regeneração e na santificação, que significa enquanto nós peregrinarmos aqui nessa terra. Amém? E a segunda grande verdade desse texto, nós encontramos no versículo 4 e no versículo 5. A verdade é o seguinte: os crentes devem se enxergar como pedras vivas. Leiam comigo o versículo 4 e 5. Chegando vós para ele, a pedra viva. Aqui ele está falando de Jesus. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui que está a chave, no versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Também nós, como pedras que vivem, sois edificados casa espirituais. Percebam que Jesus é a pedra que vive. Você também são as pedras que vivem e sois edificados casa espiritual. Ou seja, o Espírito Santo reina na sua vida. Então, irmãos, como pedras vivas, devemos buscar honra e não vergonha. O cristão deve honrar a Deus acima de todas as coisas. É isso que Pedro está falando. Então, o que Cristo é para o crente? Ele fala, o Cristo é para o crente, é o que está no versículo 4. Ele é pedra viva.
pedra que vive. Então, a palavra de Deus dá um contraste grande para nós, e quando mostra que essa pedra que vive, que é Jesus, ela é rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Note que há um contraste aqui, né? Que pelos homens ela é rejeitada. Mas por Deus ela é eleita e preciosa, irmãos. E no versículo 5, ele fala: e vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Os irmãos estão entendendo o que significa isso? Significa que muitos ainda rejeitam a palavra de Deus. Significa que para muitos homens, Cristo ainda é a pedra que vive, mas que é rejeitada. Mas para Deus ele é precioso. E ele deve ser precioso para mim e para você também. Então, Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: Jesus não é apenas a pedra que vive, mas é também aquele que dá vida. E ele fala mais: Pedro está registrando um contraste entre rejeitar e eleito. Rejeitar e eleger. Entre o substantivo homem e Deus. Pedro contrasta o povo descrendo que rejeita Jesus e contrasta Deus que o elege como precioso. Ou seja, embora Cristo seja a fundação firme para qualquer uma desse depósito aqui registrado aqui, né? Ele, da mesma forma, também é a pedra que esmaga aqueles que o rejeitam. Então, rejeitados, sim, pelos homens, mas para Deus, eleito e precioso. Então, é disso que Pedro está falando para nós aqui, né? A palavra de Deus ainda é viva e eficaz, mas muitos ainda rejeitam. Pedro viu isso aqui na época dele, e nós assistimos hoje também no nosso tempo, irmãos. Pessoas que ainda rejeitam a palavra de Deus. Desculpa, irmãos. Então, somos como pedras que vives, né? Edificada casa espiritual. Está aqui no versículo 5, né? Assim como Cristo é a pedra que vive, né? Repetindo aqui, reforçando, nós somos as pedras do templo de Deus. As pedras que sustentam o templo de Deus. Aqueles que estão aqui para trabalhar a serviço do Senhor. Aqueles que fazem a obra do Senhor aqui nessa terra, até que o Senhor venha nos buscar. Essas pedras somos nós, irmãos, pedras plantadas aqui na igreja, e nós não estamos aqui para vergonha, estamos aqui para honrar o nosso Deus, para glorificar a Deus acima de todas as coisas. E aí, irmãos, a terceira verdade que eu quero declarar para os irmãos aqui, quero aprender com os irmãos aqui nessa noite, está muito ligada à segunda verdade, que é também no versículo 5, que ele diz o seguinte, ó: pedras vivas são edificadas para a casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, em terceiro lugar, os crentes devem se enxergar como sacerdócio santo. Irmãos, o que significa isso? É outra metáfora. Pedro usa uma outra metáfora aqui. Nós somos feitos sacerdotes do templo para oferecer sacrifícios espirituais. Irmãos, isso não é tarefa só do pastor. Isso não é tarefa só do irmão que é líder da escola bíblica, mas isso é tarefa de todos nós. Nós somos edificados sacerdotes santos, irmãos, no templo de Deus, para oferecer sacrifícios espirituais. E que sacrifícios são esses, irmãos? É morrer na cruz de novo? Não! Jesus já fez isso por nós. Os sacrifícios que Pedro se refere aqui são adoração, irmãos. As nossas ações positivas, conforme a obediência que Deus requer de cada um de nós. São os nossos pensamentos, que devem ser pensamentos bons, trabalhar os nossos bons pensamentos. E é a palavra que sai da nossa boca para engrandecer o nome de Deus e para falar para as pessoas que ainda não conhecem Cristo o quanto que Deus foi bom para nós. Essas são o nosso papel como sacerdócio santo aqui nessa terra. E trabalhar para que a obra de Deus cresça nesse local. Aqui no lugar onde você foi plantado, como sacerdócio santo. É disso que Pedro está falando para nós, tá? Então, fomos criados em Cristo para as boas obras. Obras nós sabemos que não salvam, mas o cristão, ele deve praticar boas obras.
E aí, irmãos, como sacerdócio santo, somos salvos para proclamar os seus louvores entre as nações, né? Sabemos que como nós praticamos o nosso sacerdócio, nós abençoamos as nações. Abençoamos aquele nosso parente que ainda não creu no Senhor Jesus. Abençoamos também aquele nosso colega de trabalho. E abençoamos aquele que estuda conosco. E assim por diante, irmãos. Somos sacerdócio santo, plantados, transformados, regenerados no sangue de Jesus e que busca constantemente a santificação da nossa vida. E aí, irmãos, essa expressão aqui, né? Ela aparece como sacerdote de todos os santos. Também Steinman fala sobre isso. Eu busquei uma referência. Ele refere-se à comunidade de sacerdotes, que significa que todo cristão é um sacerdote na casa de Deus. Todo cristão aqui, né, desde o mais velho até o mais novo, é um sacerdote na casa do Senhor Deus. Aos olhos de Deus, todos temos a mesma missão. Somos comprados pelo mesmo preço, pelo mesmo sangue. E é uma honra, irmão, singular, o fato de Deus não apenas nos consagrar como templo para Ele, no qual Ele habita e é adorado, mas também nos fez sacerdotes. E o adjetivo santo aqui significa que o sacerdote é dedicado a Deus e separado do mundo. Olha só que privilégio, hein? Isso aqui é uma honra singular. Você saber que você é separado por Deus para dedicar a vida a Ele e você é separado do mundo. Não que você viva fora do mundo, mas que você é uma pessoa diferente. Onde você se apresenta como alguém diferente. Como alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Como alguém que não compartilha de coisa errada. Com alguém que carrega a justiça de Deus vibrante no seu coração. Como alguém que sabe, que tem o prazer de falar para as pessoas o quanto que Deus foi bom para você. O quanto que Ele é bom para a sua vida. É disso que Pedro está falando para nós, irmãos. Então, no versículo 6, ele fala: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Irmãos, nós cremos em Cristo não para viver a vergonha, mas para viver a honra, conforme eu disse aqui. Então, nós percebemos que Cristo, o que Cristo é para nós? Ele é pedra que vive. E nós somos também pedras plantadas no templo de Deus. Então, caminhando um pouco mais aqui, no versículo 7 e 8, eu quero descrever para os irmãos o que Cristo é para os descrentes. Leiam comigo. Versículo 7 diz: portanto, para vocês, os que crerem... Como é que é? Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Jesus é para nós, irmãos, que cremos, a preciosidade. E ele diz mais: mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Perceba, irmãos, que a pessoa que não creu em Cristo ainda e que não foi regenerado, ele tropeça em Cristo, porque Cristo exige obediência. Cristo acaba se tornando para ele uma pedra de tropeço, porque tudo que ele faz do mundo, tudo que ele faz para agradar o mundo, ele está desonrando a Deus. Então, é disso que Pedro está falando aqui, né? Acaba que ele é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Rocha de ofensa porque tudo que eu faço para agradar o meu desejo carnal, os meus desejos mundanos, eu estou tropeçando em Cristo e estou me tornando uma pessoa, uma rocha de ofensa. Percebam que, aliás, Cristo que é pedra de tropeço e rocha de ofensa, né? A pessoa acaba se ofendendo, acaba desagradando e desonrando o nome de Deus. Então ele diz, como que ele faz isso? Sendo desobediente para os que foram postos. Mas note que no versículo 9, Pedro dá um outro contraste aqui no que nós estamos enxergando aqui. Ele fala, mas vós, porém, ele fala, né? A palavra
quer dizer contrário do que foi dito no versículo anterior, né? Vós, porém, ele diz, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebam aqui, irmãos, que muitos falam da grande comissão, né? Que tem lá no final de Marcos, no final de versículo 28 de Mateus. Mas aqui também há uma grande comissão para nós. Note que aqui ele fala assim, que nós somos uma raça eleita, mas ele diz aqui no final, aqui, ó, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Perceba que aqui que há um comissionamento aqui, irmãos. Nós não fomos resgatados das trevas de graça, não. Você hoje não é chamado de uma raça eleita, de um sacerdócio real, não é à toa, não. Deus deseja que você seja um proclamador, que proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Irmãos, nós caminhávamos em trevas, nós éramos cegos espirituais quando nós ainda não éramos regenerados. Pedro está fazendo aqui uma construção aqui de uma vida cristã que começa desde a regeneração, desde a transformação da igreja, a santificação, e agora nós começar a botar a mão na massa, começar a trabalhar agora, irmãos. Vamos proclamar agora. Agora nós somos proclamadores das virtudes daqueles que nos chamou das trevas. Deus nos resgatou das trevas, nos tirou do caminho errado, nos tirou da perdição eterna. Quando nós caminhávamos rumo ao inferno, Ele nos tirou da rota do inferno e nos deu a direção para o céu através do sangue de Jesus. É isso que Ele fez com nós. E agora Ele espera que nós desempenhemos um papel diferente, que sejamos diferentes no nosso viver, no nosso falar, no nosso caminhar. E façamos isso para que outras pessoas vejam Cristo brilhar em nós. Esse é o desejo que Pedro tinha para aquele povo da época. Irmãos, eu creio que não é diferente para nós hoje. Eu creio que nós também estamos na mesma caminhada, recebendo a mesma orientação nos dias atuais, em 2024. Não é diferente. E nós percebemos que esta é uma comissão para todos os cristãos, né, da igreja. Somente pessoas santas conseguem cumprir essa missão. Pessoas que não são santas, que não buscam a lei espiritual, não conseguem cumprir essa missão. E nós devemos proclamar, irmãos, como cristão que saiu das trevas, que foi tirado das trevas, para uma luz maravilhosa. Essa luz tem que ser proclamada, precisa ser dita. E nós vamos proclamar a luz de Cristo, nós vamos testemunhar daquilo que Deus colocou no nosso coração, e nós vamos falar que o Evangelho, ele é o melhor lugar onde a pessoa pode estar. Isso nós vamos proclamar. Então, este é o propósito de Deus para a igreja, irmãos. Isso é o que Deus deseja de cada um de nós. E nós percebemos no versículo 10 que existe um outro contraste aqui. No versículo 10, irmãos, verão comigo que ele fala assim: vós sim, que antes erais povos, agora sois povo de Deus. E depois ele fala: não tinham misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então perceba aqui que como que Deus nos transformou, né? Antes nós éramos só povos, agora somos povos de Deus. Antes nós não tínhamos a misericórdia de Deus, agora nós alcançamos a misericórdia. Percebam que é um contraste também que ele faz para nós aqui. E a nossa quarta e última verdade que eu gostaria de frisar aqui, falamos aqui nós somos como bebês recém-nascidos, né? Devemos nos enxergar como bebês recém-nascidos. Também devemos nos enxergar como pedras que vivem. Devemos nos enxergar como sacerdócio santo. E agora, em terceiro e último lugar, que está no versículo 12, versículo 11, quer dizer, desculpe, ele diz que como devemos nos enxergar como peregrinos estrangeiros que vivem uma vida honrosa para que os outros enxerguem em nós Cristo. Você vai entender melhor quando eu ler o versículo aqui. Então diz assim, no versículo 11. Leiam comigo. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros.
Essa aqui é a palavra-chave do versículo. Que vos absteis das paixões carnais, olha só, que fazem guerra contra a alma. As paixões do mundo que guerreiam contra a nossa alma. Ele fala que o sentido da palavra da quarta verdade. Manter exemplo do vosso procedimento. Ou seja, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Esse é o nosso papel. A nossa conduta tem que ser exemplar para que aqueles que nos acusam de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Percebam, irmãos, que através da sua vida, que através do seu comportamento, através daquilo que você faz, pessoas vão glorificar a Deus. Entenderam isso aí? Que o seu viver fala muito, que às vezes o que você faz fala mais do que o que você fala. Então, irmãos, tendo conduta exemplar, esse aqui é como que eu tenho que me enxergar e você também. Tendo conduta exemplar como peregrinos e forasteiros diante dos gentios, para que quando eles o acusarem de malfeitores, observe as suas boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, isso significa, visitação aqui no grego, significa decisão do seu destino. Ou seja, pessoas serão salvas, pessoas alcançarão o reino da glória pelo que eles viram de transformação na sua vida. É disso que Pedro está falando. Então, irmãos, nós precisamos ter condutas exemplares, como cristãos que peregrinam na obediência de Cristo Jesus. Ou seja, esse é o nosso relacionamento. Esse é o que Pedro declarou para aquelas 5 províncias da Ásia Menor, a necessidade da época. Ele declara essas 4 formas de você se enxergar, daquele povo se enxergar, da época se enxergar, para que eles vivessem a vontade de Deus. Eu creio que o ponto aqui nessa noite é o mesmo. Então, irmãos, como deve ser o nosso relacionamento com Deus? Nós acabamos de declarar aqui, né? Devemos deixar a luz de Deus brilhar em nós, diante dos homens, tendo conduta exemplar, sendo correto no nosso procedimento, comportamento adequado, mantendo um bom exemplo para que os nossos parentes, para que os nossos amigos, para que as pessoas, os nossos vizinhos, até os nossos inimigos, vejam as obras em nós e glorifiquem a Deus. Esse é o propósito. Devemos viver uma vida que honra a Deus, para que os outros glorifiquem também a Deus. Irmãos, a orientação aqui de Pedro era com foco exclusivo na vida futura, na glória futura. Então, salvar a nossa vida e salvar também a vida dos outros, aquelas pessoas que nós amamos. Então, irmãos, concluindo aqui a nossa mensagem dessa noite, né? Eu quero ler para os irmãos aqui novamente, né? O versículo 12, que ficou muito gravado no meu coração. Tendo conduta exemplar. Essa é a palavra de Pedro. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles o acusarem de malfeitores, observem as suas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, há uma responsabilidade para nós em ser nação santa. Há um grande desafio para mim e para você. Percebam que ser santo, ser chamado sacerdócio santo, é um desafio muito, muito pesado para nós. Sozinho de nós mesmos é impossível de conquistar, mas se você estiver com Cristo, você é mais do que vencedor. Então, irmãos,
é um exemplo que nós temos aqui, né? Ser um exemplo devido à nossa conduta aos outros é o que vai nos conduzir à alegria eterna com Cristo um dia. Que sejamos nessa geração aqui, nesse tempo, né? Homens e mulheres, né? Dispostos a fazer a diferença, né? A viver o propósito aqui e viver a santidade, ser exemplo de conduta com outras pessoas. Então, eu gostaria de tirar algumas lições aqui. Na primeira lição é sede na palavra, busque sempre a palavra, devore a palavra, rumine a palavra, que Deus vai falar com você, que Deus vai transformar a sua vida. Segundo ponto é saber que somos pedras vivas, que vivemos como um sacerdócio santo de Deus, somos um templo verdadeiro plantado na igreja de Deus para dar continuidade na pregação do Evangelho. E no último ponto aqui, é o que eu acabei de frisar aqui, que é a nossa conduta, irmãos. Tenha uma conduta reta diante dos pecadores. E que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa palavra possa fazer a paz do seu coração. Que você ainda não teve uma vida regenerada, que você possa providenciar a transformação da sua vida